Fala, rapaziada, como vocês estão? Tudo bom com vocês? E aí? Hoje tô fazendo um vídeo fora de casa, porque a nossa vida aqui é muito ocupada, né? Mas não pode deixar de fazer o vídeo, né? Então, pessoal, vamos ler o livro de Gálatas 5 hoje, tá bom? E depois a gente vai fazer um pequeno comentário e vamos falar sobre o Espírito Santo, beleza? Vamos nessa. Digo, porém, o seguinte: vivem no Espírito, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. E a estas declaro a vocês, como antes já os previne, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também. Bom, a gente sabe, a gente que somos cristãos, né? A gente que é cristão, a gente sabe que viver com o Espírito Santo sempre tem melhores vantagens, sabe? Como eu falei no vídeo anterior, a gente sempre tem que colocar o Espírito Santo como prioridade na nossa vida. Prioridade. Porque se a gente não vive segundo o Espírito Santo, nessas coisas não tem lei. Isso que quer dizer? Quer dizer que você vive fora da lei. Sabe, a gente tem que... O ser humano, sabe, tem pessoas que, especialmente aqui nos Estados Unidos, tem estados que fazem as suas próprias leis, tá? Todos os estados, ele tem a sua própria lei. E tem pessoas que preferem morar em estados que tem a lei mais branda, sabe? Que quer fazer, faz mais coisas, com mais liberdade, sabe? Com liberdade. Mas o problema da liberdade é o seguinte, é que você fica mais no seu ser humano, entendeu? E o ser humano, quando ele não tem visão de vida, quando ele não sabe o que quer, faz muita cagada. Desculpa aqui a palavra, mas faz muita coisa errada. Faz muita coisa errada. Então, é o mesmo princípio do Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo tem leis. E quando você vive a lei do Espírito Santo, quando você vive com mais felicidade, com mais certeza. Você não perde tempo na vida, entendeu? E se você não quer viver com o Espírito Santo, você bate mais cabeça, perde mais tempo, sabe? E vive anos, aí depois lá na sua velhice, se você tiver sorte, você consegue ver, poxa, eu perdi tempo aqui, eu podia ter ido por ali, sabe? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a Bíblia, tem muitas pessoas que não gostam de Bíblia, porque eu entendo, sabe? Eles misturam a Bíblia com religião, e aí você, sabe, religião é uma coisa, um outro assunto complexo, sabe? Mas se você tirar o orgulho de lado um pouco e ler mais as Escrituras, você vai ver que ali tem guia, tem leis, sabe? Tem você vivendo ali as leis da Bíblia, você leva a sua vida com mais facilidade, com menos erro.
Assim de fácil. É assim de fácil que eu tô falando. Quando você vive por você mesmo, eu sei o que fazer, eu sei o que eu sinto, o que eu quero, você bate cabeça e perde tempo. Claro, tem pessoas, sabe, que já nasceu com muitas dessas leis que estão na Bíblia em si mesmo, sabe? Com sua família. Tem a família dessas pessoas, né, que falam bem dotadas, a família própria já ensinou a criança desde pequeno as leis que estão na Bíblia. Em outras palavras, mas ensinou os mesmos princípios. Aí essa criança cresce e nunca leu uma Bíblia, nunca entrou numa igreja e é próspero, é feliz. Porque ele vive o princípio que está na Bíblia. Mas se você não teve essa base de criança, seus pais não puderem ensinar para você as leis da vida que estão na Bíblia, então você lê a Bíblia que lá vai estar tudo escrito, tá? E uma das leis é seguir o Espírito Santo. Que quando você segue o Espírito Santo, você se sente feliz, próspero, você sabe o que fazer e como fazer, porque tá tudo ali, tá bom? E tá lá as leis, tá tudo lá escrito certinho, tá? Não vai para tuas emoções achando, ou faz o seguinte, vive a tua vida hoje, o que você já viveu até hoje, tá? Tá certo? Tá tudo bem? Você tá feliz, tá contente, tem o que você quer? Esquece tudo que eu falei aqui, continue fazendo o que você tá fazendo. Mas se você não tá, se você não se sente bem, sua vida econômica tá ruim, sabe? Se sua vida, a sua saúde tá ruim, então segue o princípio da Bíblia que ele tá, o Espírito Santo também que vai te guiar. Beleza? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fique bem. Tchau, tchau.